resistência de Deus, a resistência do faraó e a vida no mundo sob a usurpação de Satanás. Mais uma vez. A resistência de Deus, a resistência do faraó e a vida no mundo sob a usurpação de Satanás. Então essa manhã nós vimos como Deus chama aqueles que estão preparados. Sabe quanto tempo? Muitos devem saber já. Quanto tempo demorou para Moisés ser preparado? Quem sabe? Servidor não vale. Quase. Moisés achou que estava pronto aos 40 anos. 80 anos. 80 anos. Moisés, ele teve a melhor instrução da época. Na melhor escola da época. Então, aos 40 anos, ele estava no auge da sua humanidade, no auge do seu vigor físico, a ponto de, batendo num egípcio, ele matou o egípcio. Você imagina isso? Talvez se o Edu me bater, ele me mata. Eu não sei se Moisés era tão grande assim, né? Mas então ele achou que naquela hora ele estava pronto para se tornar o Salvador. Mas sabe, Deus não usa nossas forças naturais, nossas habilidades naturais. Não significa que nós não devemos desenvolvê-las. Por isso que é tão importante nós estudarmos até o mais alto nível, nos prepararmos da melhor maneira, até fisicamente. Mas o Senhor depois, Ele trata isso, para que você perca a confiança em si mesmo. Para que então, obrigado, Gil. Para que então Ele possa se tornar a fonte. E aí, é igual uma luva. Você é a luva, mas a luva às vezes quer andar sozinha, quer segurar sozinha, e não funciona assim. Deus quer preencher toda a luva. E a partir da Deus como a mão dentro da luva, é que a luva faz as coisas. Esses somos nós. Por isso que demorou 40 anos para Deus, de certa forma, preparar toda a humanidade de Moisés. Mas depois demorou mais 40 anos para Deus desconstruir tudo aquilo que Moisés confiava. Então ele levou para o deserto, o irmão explicou para a gente tudo o que estava acontecendo. Por que eu estou falando esse pano de fundo? É muito importante nós sabermos dessa história, porque essa se torna a história da nossa vida cristã. Como vimos, tudo o que aconteceu com o povo de Israel no Egito se torna exemplo para nós. Então, nesse momento, nós precisamos fazer tudo o que estamos fazendo, dando o nosso melhor. Mas, nós precisamos ter consciência de que tudo isso precisa ser colocado no altar. O que significa o altar? O altar é onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios para Deus. E ali tudo que entra no altar se torna nada. É a partir desse momento que a vida de ressurreição de Cristo pode operar na nossa vida. E aí sim nós nos tornamos úteis ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Moisés. Depois de 80 anos, o Senhor o chamou de volta. A sarça, o arbusto queimando. Não vou entrar nesses exemplos de novo. Nós não temos tempo. Né? E aí sim, depois desse período, Deus chamou Moisés para agora sim. Agora meu povo vai ser libertado. Esse é nosso alvo. Deus, Ele não está pedindo. Ele faz uma exigência. Mas há um grande problema nisso. Porque se você ler o começo do livro de Êxodo, o povo de Israel no Egito, o que estava acontecendo? Antes de Faraó começar a dar mais trabalho para eles, a escravizá-los de maneira mais forte, o povo estava crescendo e, de certa forma, enriquecendo. Não era o lugar, eles sabiam que aquele não era o lugar onde eles deveriam estar. Mas o que acontece? Depois de tantos anos lá,
eles se estabeleceram ali e ficaram acomodados. Mas Deus não quer que nós nos acomodemos no mundo. Deus não quer que nós permanecemos no mundo da maneira como estamos. Esse não é o plano de Deus. Deus quer que nós sigamos para cumprir a vontade dele. Por isso que ele precisou fazer todas essas coisas. Mas sabe, diferente da Torre de Babel, em Babel, diferente de Sodoma, no Egito, o Senhor ele estabelece um princípio muito mais profundo. Porque assim como Sodoma, o Senhor poderia destruir o Egito. Não poderia? Fogo do céu. Pá. Aconteceu com Sodoma. Torre de Babel, todo mundo fala língua diferente. Tudo é destruído. Mas por quê? Sabe, Babel e Sodoma, eles, como a gente já viu na primeira mensagem, eles se referem a aspectos mais grosseiros, como pecado, rebelião, idolatria. Todas as coisas pecaminosas, elas vão contra a justiça de Deus. Mas o mundo é algo muito mais sutil. Esse sistema criado por Satanás, muitas vezes, nos enganam, porque colocam diante de nós nossas necessidades, coisas lícitas. E isso penetra no ser do homem. Então Deus não poderia simplesmente destruir o Egito. Por quê? Porque o Egito fisicamente poderia ser destruído, mas dentro de nós ainda há resquícios do Egito. Então o princípio que Deus estabelece é diferente. Por quê? O mundo, na verdade, Deus tem muito... Ele odeia muito mais o mundo do que o pecado. Porque o mundo ele vai de encontro com a santidade de Deus. E a santidade de Deus ela é mais elevada que a justiça de Deus. O mundo, se nós amamos o mundo, não amamos a Deus. O mundo é algo contrário diretamente à natureza santa de Deus. Por isso, Deus precisou fazer diversas coisas. Primeiro, para julgar o povo do Egito. Para julgar o sistema satânico. Mas para o povo de Deus, na verdade, isso foi a demonstração da misericórdia de Deus. Da misericórdia e graça de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que pela nossa própria força, com o nosso próprio ímpeto, mesmo que saibamos de que o Egito é ruim, o Senhor quer que nós estejamos em outro lugar, Ele sabe que nós não temos essa capacidade. Então o que Deus fez? Deus começou a realizar várias coisas, que é o que vamos ver nessa mensagem, para expor ao povo de Deus o que o mundo representa e o que tem por trás de tudo isso. E aí o próprio povo começou a sentir a aversão daquilo que é apresentado no mundo. E assim conosco também. E se nós não temos o costume de falar para vocês, não ouça música, não vá para tal lugar, a gente sabe que não deve ir. Mas por quê? Porque a gente sabe que isso não funciona. Não funciona. O Senhor tem que usar situações na sua vida para mostrar para você como esse mundo é sujo. Se você não vir isso, não adianta. É comigo assim, com ele, com todos nós é a mesma coisa. Por isso Deus, o plano dele, a maneira que ele lidar com isso, é expondo tudo aquilo que o mundo tem por trás. E é isso que nós vamos ver passo a passo hoje. A Bíblia é maravilhosa. Todos os detalhes dela, todos os detalhes, eles apresentam algo espiritual para nós. Né? Então agora a gente vai entrar. Então Deus chama Moisés e fala para Moisés, vai ali para Faraó. Então aí começa um conflito. A princípio parece que é um conflito entre Moisés e Faraó. Mas na verdade Moisés estava lendo ali representando Deus. Então tudo que Moisés falava antes, Moisés, ele tentou salvar o povo sem perguntar para Deus. Agora,
Moisés não conseguia nem falar, mesmo que Deus tivesse pedido para ele ir. De certa forma, eu achei até estranho quando ele é a primeira vez isso. Ele está indo contrário ao que Deus está falando. Isso é, né? Puxa, intrepidez, né? Deus fala, vai, ousadia, né? Vai, não, Deus, não vou. Mas isso mostra como Deus trabalhou no ser dele, para que ele perdesse a confiança. Depois, no Novo Testamento, mostra que, na verdade, Moisés era alguém que era pesado em palavras. Ele sabia falar muito bem. Mas naquele momento, quando Deus chamou Moisés de novo, ele falou, não, eu não sei falar. E aí então começam os conflitos. E a Bíblia nos mostra 12 conflitos. Dentro desses 12 conflitos, todos sabem a história, 10 pragas. Mas Deus ainda teve misericórdia. E tentou fazer com que Moisés fosse para Faraó e falasse, deixa meu povo ir, sabe? Isso é o que o Senhor está querendo hoje. Nós estamos no mundo sendo escravizados. O que o Senhor está falando hoje, deixa meu povo ir. Para quê? Para que celebrem festa. E o povo estava sendo escravizado. E o que Deus queria? Que celebrassem festa. E a gente vai passar ponto por ponto para vermos como Deus foi apresentando aos filhos de Deus, ao povo de Israel e para os egípcios também, o que o mundo tinha por trás de cada aspecto. Tá bom? Então vamos lá. Agora em Romano 1, podemos ler todos juntos, por favor? Sabe? Faraó, ele simboliza Satanás. Mas de certa forma, nós podemos ter muitos faraós à nossa volta. Muitos amigos. E espero que não, mas às vezes muitos de nós uns para os outros. Que vamos para a reunião. De novo, a gente vai toda semana. E só falam a mesma coisa. O Senhor está querendo. Deixa meu povo ir. Para celebrar festa com o meu povo. Para me servir. Mas Faraó está ali. Não. Vamos continuar. Uma festa está em contraste com a escravidão, com o trabalho forçado no Egito. Jeová também exigiu que Faraó permitisse aos filhos de Israel que sacrificassem a Jeová, seu Deus. Sacrificar é uma palavra paralela a festejar, indicando que a festa e o sacrifício eram dois aspectos de uma só coisa. Agora, Algares Romano 2, por favor, todos juntos. Então, quando Moisés foi ali falar com Faraó, ele não deixou. E Faraó, inclusive, fingiu que não sabia quem era Deus. Vocês já perceberam isso? Ele fingiu. Por quê? Os antepassados dele já tinham conhecido o povo de Israel, inclusive ele tinha nomeado um filho de Israel como chefe de todo o reino dele. Mas naquela hora, Faraó negou. Quem é? A gente viu isso na mensagem passada. Né? Por isso que a letra A diz, Faraó negou Jeová, ignorou sua existência e recusou-se a deixar ir Israel, até mesmo recusando-se a reconhecer Jeová, negando a sua existência. Ao invés de deixar Israel ir, Faraó aumentou seu labor com trabalho forçado. Nosso irmão já abordou bastante isso na mensagem passada. Né? Agora em Romano 3, todos juntos, por favor. Então agora a gente passa para o segundo conflito. Então, Moisés foi para Faraó, Faraó negou,
piorou a situação do povo de Israel, então Deus falou, vai de novo. Vai de novo e pede de novo. E aí quando ele foi, nessa vez, o Senhor falou para Moisés e Arão realizarem um milagre. Então vamos ler sobre esse milagre, tá bom? Letra A, irmãs. O que a vara representa? Lembra, Moisés ficou 40 anos no deserto. O que ele se tornou no deserto? Um pastor de ovelhas. Inclusive, ele foi para o outro lado do deserto por causa das ovelhas. Eu imagino que ele deve ter ficado muito tempo com aquele cajado, com aquela vara, andando. É o apoio dele. Lembra, Moisés já tinha 80 anos. Então, provavelmente, ele já tinha muito em que se apoiava o peso dele naquele cajado. Quando Moisés foi chamado por Deus, não tenho tempo de entrar nessa história, mas ele faz 3 milagres para Moisés. E esse milagre da vara virar cobra é um deles, é o primeiro deles. Quando Moisés, nesse caso, quando Arão lança a vara no chão, ela se torna o quê? Uma serpente. Mostrando que, por trás daquilo em que Moisés se apoiava, estava Satanás. O que nós nos apoiamos hoje? Nossa roupa? Dinheiro? Seu carro? Sua família? Sua casa? Sua rede social? Tudo aquilo em que a gente se apoia é nossa vara. Mas a gente tem que lembrar que por trás de tudo que o mundo oferece está Satanás. E na história anterior, quando Deus fez os 3 milagres para Moisés, Deus, quando falou para Moisés, depois que virou serpente a vara, ele falou, agora, pega a serpente. Por onde você pegaria a serpente? Não, você não pegaria pela cauda. Pela cabeça. Não faz sentido você pegar pela cauda. Se você pegar pela cauda, a cabeça dela vai te picar. Não é verdade? Não faz sentido, né? Mas é claro, você respondeu o que a Bíblia diz. Deus falou para Moisés pegar a serpente pela cauda. Mas não tem lógica. Se você fosse Moisés, você pegaria a serpente pela cauda? Não tem lógica, né? Moisés, inclusive, se assustou quando a vara se tornou serpente. Mas assim que Moisés obedeceu Deus e pegou a serpente pela cauda, a serpente se voltou a tornar uma vara de novo. O que isso representa? Lembra? Tudo que o mundo oferece pode se tornar nosso apoio. Mas Deus não falou para Moisés jogar fora a vara. Deus não falou, é inútil o que você tem. Deus só queria mostrar que tudo isso por trás, Satanás está por trás de tudo isso. Que nós precisamos ter essa consciência, mas que Deus, Ele pode usar isso. Sabe, a vara depois, ela foi usada para Mar Vermelho, para todas as pragas, para tirar a água da rocha. A vara foi usada para tudo isso. Mas o fato de Deus ter pedido para Moisés pegar pela cauda, mostra que o que precisamos aprender, precisamos lidar com as coisas do mundo de maneira contrária ao que o mundo lhe dá. Seus estudos. O Senhor quer que você estude. Nós precisamos alcançar o mais alto grau de educação, de instrução. Mas não é. Essa instrução é para o propósito de Deus. Ela não é simplesmente para você ter uma
carreira e se tornar um super profissional, alguém famoso. Não é para isso. Como nós devemos lidar com isso? Maneira contrária ao que o mundo lhe dá. Deus vai usar, Deus usará aquilo que Ele nos está dando, aquilo que Ele dá para nós, porque Ele sabe que nós precisamos. Mas nós não podemos usar da mesma maneira que o mundo usa. Um exemplo, as redes sociais. Eu não sei nem se tem algo positivo das redes sociais. Eu posso falar um. Nós estamos alcançando muitos buscadores com o livro de Rema, os livros Rema, com as redes sociais. Nós estamos pegando o Facebook pela cauda. Mas eu sei de muitas maneiras em que a rede social hoje é usada de maneira exatamente como o mundo usa. Isso não vai trazer benefício nenhum. Lembra? Isso mostra que tudo que o mundo oferece e qual nos apoiamos tem a Satanás por trás. Tá? Vamos continuar. Então, letra B fala: Faraó chamou os magos para que suas varas fizessem o mesmo que Arão. E suas varas também se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. Ou seja, na verdade vocês vão ver, nas pragas também, até certo ponto, tudo que Deus falava para Moisés fazer, ele chamava os magos e os magos conseguiam reproduzir. Nesse caso, quando a vara de Arão se tornou uma serpente, os magos também fizeram, mas sabe o que aconteceu? É o que está falando aqui. A serpente, que era a vara de Arão, engoliu todos os outros. O que isso significa? Letra C. O resultado do segundo conflito foi de que o coração de... Não, desculpa. Letra B. Faraó chamou os magos para que, com suas varas, fizessem o mesmo que Arão, e suas varas também se tornaram serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. Significando que, na verdade, tudo que Deus usa, vai eliminar as coisas que o mundo oferece. Não é uma questão de que o mundo não consiga, sabe? Quando nós falamos, o mundo nos afasta de Deus, não dá paz. Filósofos também falam isso. Budistas também falam isso. Muitas coisas são faladas aí. Eles já identificaram, o mundo também identifica essas coisas. Mas não é igual a Deus. Porque essas coisas que eles falam não seguem o propósito de Deus. Bom, se vocês quiserem ligar o ventilador, pode ligar, tá? Porque parece que está muita gente com calor. Tá bom? Vamos continuar aqui. Agora Romano 4. Todos juntos, por favor. Aleluia! Então, agora Romanos 5, todos juntos. Aleluia. Então, como eu já mencionei no início, então agora começam os 10 próximos conflitos, que são as 10 pragas. Mas essas pragas, para o povo de Deus, não era para julgar o povo de Deus. Essas pragas eram a demonstração da misericórdia de Deus, para que o povo enxergasse de fato o que tem por trás do Egito. Tá bom? Então agora é o encargo dessa mensagem. Vamos entrar em praga por praga e ver o que tem por trás de cada praga, tá bom? Vamos lá, primeira praga, vamos ler agora, letra A, os irmãos. A praga da água em toda a terra do Egito se tornar sangue, metade da natureza e o resultado da vida do mundo, com seu entretenimento e diversão, é morte. Então, o que aconteceu ali? Deus falou para Moisés, fala para Arão levantar a vara. Interessante, são detalhes, ó. Queria mostrar uma coisa para vocês. Eu sempre achei, quando era menor, que Moisés que fazia tudo.
mas depois eu quero que vocês leiam esses capítulos e identifiquem. Deus muda a maneira como ele faz as pragas acontecerem. Eu não vou falar para não dar a dica, mas nesse começa, não é com Moisés levantando a vara, é com Moisés pedindo para Arão levantar a vara. Tá? São detalhes que a gente talvez deixa passar na nossa leitura, só um parênteses que eu queria falar, tá bom? Então o que ele faz? Então toda a água é transformada em o quê? Em sangue. Sabe, naquela época, como todas as cidades, e Egito era talvez a cidade mais desenvolvida da época. As cidades eram construídas perto de rios. Por quê? Porque a sobrevivência delas dependia de plantação principalmente. E para você ter água potável, naquela época, não tinha filtro. Não tinha encanamento. Então toda a cidade, a diversão, tudo isso era baseado na água, no caso do Egito era no Nilo. Então toda a fonte de suprimento, entretenimento e diversão vinha desse rio. Quando a água se tornou sangue, isso mostra que tudo que provém do mundo, o resultado é morte. Não importa o que seja. Por melhor que possa parecer, mesmo que não seja pecaminoso. E prestem atenção, a primeira praga demonstra morte. Isso vai ser muito importante. Tá? A primeira praga demonstra que o mundo resulta em morte. Tá? E como eu disse, hoje em dia, o mundo, filósofos também falam isso. E de certa maneira, os magos também fizeram a água se tornar sangue na época. Mas sabe o que eles não conseguem fazer? Eles podem até fazer a água se tornar sangue, mas o sangue depois voltar a ser água não conseguem. Então o mundo pode até falar para você, de fato, as coisas do mundo nos prejudicam, mas eles não te dão nenhuma solução. Você continua com sede. Você continua seco. Você continua morto. Porque a única solução é Cristo. A única solução provém de Deus. Segunda praga. A praga das rãs retrata que a vida no mundo é uma vida de incômodo e de problemas intermináveis. Então, mesmo depois de a água se transformar em sangue, Faraó, e Deus tinha avisado Moisés, Faraó não vai deixar. Ele não deixou o povo de Israel ir. Ele até citou, agora nas rãs, não, pode sacrificar. Isso é um ponto muito importante que eu queria falar para vocês. A partir daqui, Faraó começa a barganhar com o povo de Israel e com Deus. E é exatamente o que Satanás faz conosco hoje. Mas a gente vai desenvolver isso com o tempo, à medida que a gente passa pelas pragas, tá bom? Então o que acontece nas rãs? A rã, na verdade, não sei, tem gente que acha bonito. Tem gente que acha gostoso. Mas imagina o tempo inteiro, em todo lugar, sair 20, 30, 40, 50 rãs. Ela pode não fazer nenhum dano, mas ela incomoda muito. Você ia gostar de ter que ir no banheiro de manhã, acabou de acordar, você tem que fazer ali as suas necessidades, abre a privada, 10 rãs pulam. Você chega em casa cansado do trabalho, da escola, quer almoçar, quando você abre a geladeira, um monte de rã pula. Não é legal, né? As rãs são incômodo, e isso é o mundo para nós hoje. Tudo que o mundo oferece, mesmo que não seja pecaminoso, na verdade nos incomoda. O seu emprego, depois você recebe um aumento. Isso se torna um incômodo. Porque você perde mais tempo. Porque você está recebendo mais, você precisa dedicar mais tempo. Não é justo, né? Você ganhar mais e trabalhar menos. Tudo que o mundo oferece se torna um incômodo na nossa vida. Sem exceção. Vamos para a terceira praga. A praga do pó se tornar piolho por toda a terra do Egito retrata que a fonte do suprimento do nosso viver no mundo se torna, por fim, uma grande causa de desconforto e uma causa de extrema irritação. O pó aqui não é a sujeira. O pó é o pó da terra, do solo. O solo é para
produzir aquilo que nós precisamos para o nosso suprimento. E naquela época não tinha asfalto. Então, eles ficavam perto do Nilo porque eles precisavam produzir colheita para poder sobreviver. Então, tudo era terra. Sem exceção. Até onde tinha água tem terra. Agora você imagina, eu vou falar isso porque há pouco tempo atrás minha filha teve piolho. Só de falar me coça a cabeça. Vocês já tiveram piolho? Quem já teve piolho? Quando você fala de piolho, já não dá vontade de coçar a cabeça? Eu sei que a minha filha, quando a gente descobriu que ela tinha piolho, eu falei, não, acho que eu estou também com piolho. Pedi para minha esposa dar uma olhada aqui para ver se tinha piolho. Incomoda demais. Imagina, todo o pó da terra de toda a cidade do Egito se tornou piolho. Na minha filha, a gente achou tipo 3, 4 piolhos. E os ovinhos do piolho, as lêndias, né? E foi tirando. Imagina toda a terra com piolho. De certa forma, o piolho também, ele não vai te matar. Pode machucar, de tanto coçar, né? Estou até coçando a cabeça agora. Mas o que mostra isso? Todo suprimento, mesmo que seja necessário, mas que provém da origem do mundo, sempre vai ser uma grande irritação. Mais velhos, eu acho que muitos mais jovens até estão sonhando no primeiro carro, né? O carro se torna uma grande irritação, sabia? Todo ano você tem que pagar seguro, todo ano você tem que pagar conserto, gasolina e PVA. Vocês imaginam como é irritante isso aí? Quanto mais velho o carro fica, mais você tem que gastar dinheiro. Sua casa, minha casa dos sonhos. Quanto mais tempo passa, mais coisas tem para fazer na sua casa. É impressionante. Tudo irrita. Seu trabalho. Agora você está trabalhando tão bem que você vai gerenciar. Toma cuidado. Toma cuidado. Vai ser a grande fonte de irritação da sua vida. Você vai chegar em casa e vai descontar na sua esposa, no seu irmão, em todo mundo. Vocês são mais jovens, vocês podem não entender isso ainda, mas vocês vão lembrar dessa mensagem quando vocês forem mais velhos. Tudo irrita. Tudo que provém do mundo para o seu suprimento te irrita. E parece que quanto mais a gente possui, mais irritação a gente ganha. Sem exceção. Mas são coisas que nós precisamos. E essas 3 primeiras pragas, na verdade, elas apresentam o primeiro grupo de pragas. E são pragas que elas não causam dano diretamente ao homem. Elas só, pela misericórdia do Senhor, o Senhor está mostrando para o povo de Israel, olha, são pragas leves. Olha o que vocês estão vendo. Olha onde vocês estão vivendo. E não só para o povo de Israel, para os próprios egípcios. Sabia que depois quando os egípcios, quando o povo de Israel, o faraó deixa eles saírem, tem um versículo que fala que quem saiu era um povo misturado. Provavelmente muitos egípcios saíram junto com o povo de Israel. Interessante isso. Porque isso também foi uma mostra, não só para o povo de Israel, mas para os próprios egípcios, que onde eles estavam vivendo era uma fonte de extrema morte, pobreza, irritação e incômodo. Mas as pragas, elas só começam a piorar. Você vê a misericórdia do Senhor? Ele começa pequeno, sem nenhum tipo de dano. Mas meu encargo maior está nas 3 próximas pragas. Então vamos continuar. Letra D, as irmãs, por favor. A partir do piolho, os magos não conseguiram mais se reproduzir. Ia ser impressionante se eles conseguissem mesmo, né? A partir do piolho, até os magos foram lá para Faraó e falaram, deixa esse povo ir. Tá ficando ruim.
Agora vem a praga dos enxames de moscas. Agora começa uma segunda categoria, um segundo grupo de pragas. Que aí sim, o Senhor começa a intensificar o juízo do Egito. Esse grupo de pragas, as 3 próximas pragas, começam a atingir diretamente o homem. E as moscas são a primeira delas, tá? As moscas são o quê? São limpinhas? E sabe que muitos estudiosos, eles mostram que provavelmente essas moscas não eram como as moscas que a gente tem hoje. Eram moscas grandes. E tem alguns rabinos, estudiosos, que falam que provavelmente tem mosca até que chupava sangue. Grande. Não sei se é verdade. Eu só estou citando estudos que eu li. O fato é que era... E a mosca e as 2 próximas pragas, elas começam a atingir o ar. Mostrando que não só o que estava vindo do suprimento da terra era algo que contamina e algo negativo, mas que toda a atmosfera no ar é algo que causa dano ao homem. O que a mosca trouxe? Certamente ela trouxe o quê? Está escrito aqui. Muitas coisas impuras. A mosca vai lá, pega um negócio no cocô e vai pousa na sua comida. Isso não é saudável. Provavelmente, sujeira, doença. O que isso representa para nós? A atmosfera no Egito era poluída. O ar do Egito era poluído. Hoje, o que nós temos nas nuvens? A internet. Tudo que está lá é moscas trazendo doenças para nós. Sujeira para nós. Tudo. O mundo digital, né? Que tem Wi-Fi, está no ar. São moscas. Que nos contaminam e trazem coisas malignas. Ou não? Não, vocês são muito santos, vocês não veem coisas malignas na internet. E é interessante porque aqui, no capítulo 8, no versículo 23, a partir desse segundo grupo de pragas, tem um versículo ali que Deus fala que ele vai começar a enviar pragas, mas ele vai fazer isso para ter uma distinção entre o povo de Deus e os egípcios. Essa palavra distinção no original pode ser traduzida por redenção. A partir desse momento, por causa do dano causando para o homem, Deus fala, não, mas o meu povo, ele é diferente. Ele não vai ser tocado. Todo o resto foi tocado. O povo de Israel não. Interessante. Significando que, em figura, nesse momento, Deus e o povo de Deus já estava experimentando a redenção de Deus. Vamos continuar. Eu anotei alguma coisa aqui, deixa eu ler, que minha letra está feia. Aqui também foi quando Faraó fala, não, agora sim, tudo bem, eu deixo. Ele começa, lembra que eu falei da barganha? Ele começa a negociar com Deus aqui. Porque nos piolhos os magos já não conseguiram reproduzir a mesma coisa. E agora as moscas estavam causando dano. Então aqui, Faraó já começa a negociar. Não, então pode sacrificar para o seu Deus. Mas não vai muito longe não. Primeiro ele tenta, não, sacrifica aqui mesmo. Mas Moisés é absoluto, ele fala, não, eu tenho que dar 3 dias de viagem, sacrificar no deserto. Aí agora ele fala, pode sair, mas não vai muito longe não, vai aqui pertinho. Nossa realidade também pode ser essa. O Senhor está nos mostrando muita coisa, mas Satanás pode estar na nossa mente. Mas isso aqui não tem problema. Eu só faço um pouquinho. O Senhor quer que nós vivamos a vida da igreja de maneira absoluta.
sejamos absolutos para Deus, em todo o nosso viver, em toda a nossa vida. Mas Satanás, então, ele começa a tentar negociar conosco. Ele começa a tentar, não, mas essa parte aqui é que você ainda não cresceu o suficiente. Não tem problema. Na verdade, você já está consciente, tem problema sim. Aí nós começamos a ver uma vida um pouco para Deus, mas eu amo o Senhor. Eu estou indo para as reuniões. Não tem problema eu olhar esse site aqui de vez em quando. Sabe, eu conheci irmãos que usavam o sangue de maneira inapropriada nesse sentido. Não, eu faço o que eu faço, depois eu peço perdão. Sabe que tem um versículo que mostra que se nós não confessarmos e não abandonarmos as iniquidades, cria uma barreira entre nós e Deus. A gente tem que tomar cuidado. Essa é a estratégia de Satanás. Usa o mundo para começar a negociar conosco. Tá? Então a próxima praga. A praga da peste, que caiu, que provavelmente, né, já estava, alguns provavelmente já ficando doentes por causa das moscas. E agora vem algo muito mais forte. A praga da peste caiu sobre todo o gado dos egípcios, retrata que os meios de transporte e a maneira de comer do mundo são julgados por Deus, e que seu justo juízo lida com as implicações de uma situação pecaminosa. E aqui é muito interessante, porque a primeira coisa que eu penso é, coitado do animal, o animal não tinha nada a ver com essa história. Mas o Estudo Vida, o irmão Lili nos mostra algo muito interessante nesse ponto. Por que que os animais dos egípcios sofreram esse julgamento? Por causa da relação que eles tinham com os egípcios. Então nós precisamos tomar cuidado com quem e como nos relacionamos com aqueles que estão no mundo. Nós podemos, pelo fato do nosso relacionamento inadequado, nós podemos sofrer de maneira que o Senhor, nós acabamos sofrendo de tabela aquilo que o mundo danifica o homem. E aqui também se refere aos meios de transporte. Então a peste, mas lembra, a partir das moscas, o Senhor tinha colocado uma separação. E isso não atingiu nenhum gado dos egípcios, dos filhos de Israel, só dos egípcios. Tá? Então vamos lá. Podemos ler F todos juntos, por favor. A praga das cinzas se tornarem um pó fino e preços de tumores se alimentavam em úlceras no homem. Revelada em tudo que permanece na nossa vida humana caída, precisa ser curado por Deus. A peste vem para atingir os animais, e isso se relaciona aos nossos relacionamentos. Algo que eu queira reforçar. Cuidado com as pessoas em pecado que vocês se relacionam. Eu não preciso, acho que, desenvolver esse ponto. Eu tenho certeza que vocês têm relação com muitas pessoas que estão em pecado. Todo tipo de pecado. O Senhor faz uma distinção entre o povo de Deus e o povo do mundo. Por um lado, nós queremos orar e levar essas pessoas para a salvação. Por outro, isso é uma advertência para nós. Cuidado até onde nos relacionamos com essas pessoas. A tendência é que nós sejamos puxados, não o contrário. Eu já ouvi muito, de muitos jovens, não, mas tem que estar lá porque eu tenho que salvar ele. Eu concordo. Mas você sabe quem são aqueles que de fato você pode estar lá para salvar eles? Todos vocês têm o Espírito de Deus. Às vezes alguns jovens vêm conversar comigo
Ele sabe minha resposta. Mas é muito bom, vem procurar comunhão. Achando que eu vou falar alguma coisa, e eles estão esperando que eu vou falar alguma coisa. Só o fato de eles virem perguntar, eu falo, você sabe que o Senhor já te falou. Eu não preciso te dar nenhuma resposta. Você sabe quem são as pessoas que estão vivendo em pecado. Então temos que tomar cuidado. Sabe? O ministério ele nos dá um exemplo. Se você tem um buraco, você sabe que se você ficar brincando perto do buraco, a tendência é você cair no buraco. Por que nós temos essa tendência de querer ficar rondando o buraco? Se você sabe que a situação é complicada, foge. Se você quer que seu amigo ou sua amiga seja salva, ore. O Senhor vai levantar uma situação. Não é você. Desculpa falar isso. Não é você. Eu ouço muito. Os mais novos podem tampar os ouvidos, mas eles já também estão ouvindo isso. Um irmão quer salvar aquela menina. Você acha que eu nasci ontem? A irmã, não, eu conheci aquele rapaz e ele tem dificuldade, mas ele está aberto. Tá. Está aberto. Está aberto para você, né? Para o Senhor, não. Já ouvi histórias demais assim. Não estou falando que nós não temos que pregar o Evangelho. É uma advertência para nós. Cuidado com aqueles que você se relaciona. Principalmente com aqueles que estão em pecado. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então agora a gente vê a praga das cinzas. A praga das cinzas se tornarem um pó fino, que fez surgir tumores. Puxa, isso aqui é terrível, imagina. As cinzas, na verdade, não deveriam fazer mal nenhum. Mas quando Deus falou para Moisés jogar a cinza no ar, começou a se espalhar pelo Egito inteiro e começou a criar bolhas. Tumores. Só de eu fico visualizando, sabe aquela pele vermelha, cheio de bola branca assim? Estourando assim? O que isso representa? Representa, aqui diz, tudo que permanece na nossa vida humana caída precisa ser julgado por Deus. Ok, vamos continuar aqui. Agora vem o terceiro conjunto de pragas. O terceiro conjunto de pragas são mais 3 pragas. E essas pragas, elas começam a mexer com o clima, com as coisas supostamente naturais. Tá? Então, supostamente elas são naturais, né? Então vamos ler letra G todos juntos. Chuva é algo para se refrescar, é algo para alimentar a colheita, alimentar o gado. É algo que é benéfico para o homem e para tudo aquilo que tem no mundo. Mas, o que acontece aqui? Aqui diz que Deus transforma a chuva, na versão que a gente tem do Antigo Testamento, fala chuva de pedras. É o granizo, provavelmente, mas não é o granizo como gelo, porque ela vem com fogo. Eu não consigo imaginar o que é isso. Mas lembra, os filhos de Israel não foram atingidos. Apenas os egípcios. Mas é uma advertência para nós. Aqui diz, se formos teimosos ou rebeldes, nosso relacionamento com Deus será destruído. Puxa, isso é terrível. Ele altera aquilo que
deveria ser benéfico para nós, ele altera, causando sérios danos para nós. Próximo ponto. H. A praga do vento, trazendo gafanhotos. Retrata que Satanás devora o suprimento de vida do homem e de tudo relacionado ao homem, à medida que ele vive no mundo sob a condenação de Deus. E aí vem o vento. E o vento traz gafanhotos, sabe? O próprio granizo, chuva de pedras com fogo, o que aconteceu lá? Destruiu toda a plantação. Toda a plantação. Todo o suprimento que o Egito tinha. E o que sobrou, o gafanhoto comeu. Não sobrou mais nada. E Faraó continuou recusando deixar o povo de Deus ir. Mas isso para nós representa que... E isso é verdade, se você for parar para ver. Tudo que parece que nós ganhamos para o nosso suprimento de vida, Satanás consome. Para que nós precisamos produzir mais. E parece que a gente está sempre com fome, sempre com necessidade. Nunca tem fim. Nunca tem fim. Nós precisamos aprender a depender apenas de Deus. Então vamos lá. Aqui, a outra barganha. Isso é importante. Então aqui Faraó, depois, ele começa a negociar de novo. Tá bom, agora você acabou com o suprimento, então agora pode ir. Mas ele pergunta, quem de vocês vão? Aí Moisés fala o quê? Todo mundo. Gado, tudo. Moisés é absoluto. É assim que nós devemos ser. Todos. Ninguém fica para trás. Mas aqui Faraó fala. Vai só os homens. Antes ele até negocia assim, deixa o gado. Mas aí Moisés fala, mas como é que eu vou sacrificar para Deus sem um animal? Depois, não, tá bom. Vai só os homens. Deixa para trás os outros. Isso acontece na nossa experiência. Satanás vai sempre tentar negociar na nossa vida, para que nós não sejamos absolutos para Deus. Eu já ouvi, infelizmente, de alguns pais. Tem que tomar cuidado. Para que o jovem, falando para o filho, para você não entrar de cabeça na vida da igreja. Não precisa. Estuda. Ganha seu dinheiro. Seja alguém no mundo. Aí depois essa é a maior conversa fiada. Depois você vai ser aquela porção que vai ofertar. Provavelmente, se você tem esse pensamento, é você exatamente aquele que não tem essa porção. É isso que Satanás vai fazer. Vai negociar com você. Vai tentar te dar um jeitinho. Não se entrega totalmente. Por quê? Por que 2 anos para cá com o pé? Você vai perder tanto tempo. E depois para voltar para o mercado de trabalho? Você vai estar defasado. Eu já ouvi muito isso. Eu nunca vi alguém que fez o treinamento e depois passou necessidade. Pelo menos eu nunca vi. Satanás vai fazer essa negociação. Vamos lá, continuando. Letra I, irmãs. Puxa, vocês não sentem que a atmosfera é assim hoje? Sabe, tem certos lugares que eu vou, certas propagandas que aparecem para mim, eu consigo sentir a densidade das trevas ali. Se liga Netflix, eu não gosto de falar disso, mas eu não entendo, tem alguns, como a gente falou dos programas, né? Explicitamente falam ali, Satanás.
Você sente na atmosfera. Espero que nós não estejamos anestesiados com essas coisas. As trevas eram... Imagina trevas tão densas a ponto de você sentir, ou seja, você não consegue ver um palmo na sua frente. E sabe, as pessoas do mundo estão andando assim. Espero que nós não estejamos andando assim. Sempre tentando arranjar um jeito de cometer pecado. Sempre tentando arranjar um jeito de justificar nossa consciência sendo acusada. Na nossa experiência, quanto mais nós recusamos e rejeitamos o sentimento da nossa consciência, mais densas as trevas ficam. A Bíblia fala, sabe o que é consciência? Para os mais novos eu vou explicar o que é consciência. A consciência é aquele sentimento lá dentro, quando você vai gritar para sua mãe, sabe, sua mãe te chama, ou pergunta, você já estudou? Você ficou o dia inteiro jogando Roblox. Eu sei, eu tenho uma filha. Você não está assistindo o YouTube não, né? Lá dentro, antes de você responder, eu sei que tem esse sentimento aqui dentro. Não mente. Não, mãe. No começo, seu coração fica... Será que minha mãe vai descobrir? Eu vou te contar um segredo, sua mãe sempre sabe. Sempre sabe. Se ela está perguntando, é igual Deus, entendeu? Deus nunca faz uma pergunta que ele não sabe a resposta. Os seus pais são assim. Então, se pergunta, certamente é porque ela já sabe. Ela tem uma conexão direta com Deus, assim, ó. Pergunta para ela. Ela está fazendo coisa errada. Mas você acha que você... Ufa! Ela já sabe, ela só está esperando acumular. Mas sabe, a Bíblia nos mostra também que esse sentimento é Deus falando com você. E quanto mais a gente desobedece, mais esse sentimento, ele fica cauterizado, ele fica insensível. Então, com as coisas do mundo é a mesma coisa. Quanto mais nós tocamos, vemos, praticamos essas coisas no mundo, pecaminosas, contaminadoras, sujas, mais nossa consciência fica cauterizada. Aí depois você vai para a reunião de jovens, vê todo mundo desfrutando, e você pensa, o que aconteceu? Né? Que a reunião hoje estava ruim demais. Aquele irmão lá, sempre pede o mesmo hino. O irmão que senta atrás de mim sempre canta mal pra caramba, eu não consigo cantar do lado dele. Aquele irmão de novo, orou de novo. Mas na verdade, provavelmente, foi porque 30 minutos antes na sua casa, a sua mente perguntou, você estudou para a prova? Sim. E aí sua consciência ela cauteriza. E aí quando você chega em algum lugar onde você deveria desfrutar o Senhor, você não consegue. Para os mais velhos, eu tenho exemplos que não tem fim. Séries, amizades, lugares, sites. Nós vamos, eu tenho certeza que sua consciência te acusa. Isso é bom. Mas quanto mais nós negligenciarmos esse sentimento, a consciência, o Senhor falando conosco, mais as trevas vão ficar densas. E cada vez mais você vai se afastar de Deus. Isso é o que o Satanás quer fazer conosco. E hoje,
Vocês devem saber no entorno de vocês, com seus colegas, no trabalho, na faculdade. Da faculdade, puxa, o que eu ouço da faculdade? Eu tenho certeza que no momento que você pisa na sua sala de aula, você não consegue enxergar mais nada. Mas sabe, eu vou contar um segredo. Se nós andamos com o Senhor, nós somos a luz desse mundo. E tem os dois aspectos disso aí. Um aspecto é que quem está em trevas vai ficar incomodado com você. Porque a luz machuca. Por outro lado, você como luz pode levar os outros para o caminho correto. Mas não é indo para o lugar onde ele vai, nem participando das conversas que eles fazem, nem as coisas que a gente sabe que a gente faz. É nós sendo os modelos. Um dia, eu tenho experiências assim, já ouvi muitas experiências assim. Você é diferente. Isso parece algo muito esquisito de falar, mas eu tenho certeza que alguns já tiveram experiências assim. Você é diferente. Por que você não faz isso? Às vezes até a gente se incomoda, né? Pô, eles não me chamam. Eu não vou, mas eu queria ser chamado pelo menos, né? Mas por que ele não te chama? Porque você é diferente. E isso te salva de muita coisa. Né? Vamos continuar que meu tempo já acabou. Vamos lá. E a última praga é a praga do juízo de Deus sobre todos os primogênitos do Egito. Isso retrata tudo o que está relacionado com Adão, o primeiro homem, como primogênito é condenado por Deus. Isso tem a ver com a Páscoa. Essa mensagem vocês vão ver outro dia, não nessa conferência, tá? Pelo que eu soube, tá bom? Que é o esboço 4, mas nós não vamos entrar nessa conferência nisso, tá bom? E sabe que algumas dessas pragas, se eu não me engano são 6 pragas, elas voltam no final dos tempos, em Apocalipse. Interessante, né? Apocalipse capítulo 16. Né? Tem uma relação direta, eu não tenho tempo para entrar nisso. Né? Mas vocês perceberam que a primeira praga ela está relacionada com a morte? E a última praga está relacionada com a morte. Mostrando o quê? Mostrando que tudo que tem no mundo começa em morte e termina em morte. Não importa o quão bom possa parecer. Não importa o quão necessário possa ser. O resultado de tudo que vem do Egito é morte. O Senhor quer que nós aprendamos a viver dependendo dEle. Eu gosto muito de acho que dá tempo de contar só um rapidinho. Dá tempo de contar rapidinho. Vocês aguentam mais 2 minutinhos, né? Depois o Senhor leva o povo de Israel, a gente não vai entrar nesse detalhe, para o deserto. Para um lugar onde não tem como você depender de mais nada além de Deus. E no Novo Testamento, que é realidade daquilo que a gente vê como quadro no Antigo Testamento, o Senhor diversas vezes mostra esse princípio. E um dos exemplos que ele mostra está em João capítulo 21. A história de João capítulo 21 é depois da morte, ressurreição do Senhor. E aí o que acontece em João capítulo 21? É aquela história que acho que todos conhecem. Pedro e alguns discípulos voltam para o mundo. Eles não obedecem ao que o Senhor tinha falado para eles. E aí eles estão lá no mar pescando. Porque era o trabalho deles. E eles passam a noite inteira pescando. E lembra, Pedro era um pescador profissional. Ele não era um amador. Ele passou e acho que aquele período era o melhor período para se pescar. Ele sabia disso, ele não ia passar o profissional, ele não era bobo, né? Ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Então o Senhor, ele tinha morrido, já tinha ressuscitado, e apareceu para os discípulos. Só que os discípulos não reconheceram ele. E ele apareceu na praia. Eles estavam lá no fundo pescando. E aí o que o Senhor perguntou? E aí? Vocês pegaram alguma coisa? Se fosse você,
O que você ia pensar? Você não sabe que é o Senhor. O que esse maluco está falando? Passei a noite inteira aqui, não peguei nada. E aí o Senhor falou o seguinte: tenta jogar a rede para o outro lado do barco. Não era um cruzeiro, um transatlântico. Era provavelmente um barquinho de pescador. Outro lado do barco? O que esse cara está falando? E aí o que eles fazem? Não custa nada, né? Vai saber, né? Já estou aqui, frio, com fome, não peguei nada para comer. Vou provar para esse maluco que ele não está falando nada com nada, né? Aí ele joga. O que acontece? Eles pegam 153 peixes. Grandes. Imagina a reação dos discípulos. Às vezes a gente olha essas histórias como se fossem fantasias. Mas foi algo que aconteceu de verdade. Você imagina a cara de Pedro. Eles não conseguiam puxar a rede direito, era muito peixe. E aí então, está lá a cabeça dele. É o Senhor? Então ele vai, nada, chega na praia. E aí os outros vêm puxando o barco, a rede. Chega na praia. Adivinha o que o Senhor tinha ali? Uma fogueira. Provavelmente era frio. Ele acabou de pular no mar frio. Chegou ali, ele estava com frio. E o Senhor tinha o que ali? Preparado uma fogueira. Já tinha peixe. Ele não usou o peixe que eles pegaram no mar. Isso é um princípio que o Senhor estabelece, como ele estabeleceu para o povo de Israel. Todo o nosso sustento tem que vir do Senhor. Não vem do mundo. Ele pegou 153, mas o Senhor não usou nenhum deles. O mar é o mundo. Pedro estava fazendo o trabalho dele. O que o Senhor quer de nós é que nós aprendamos a depender dele para todas as coisas. E ele supre todas as coisas. Né? E então vamos terminar lendo todos juntos bem forte Algarismo Romanos 6, por favor. Espero que saiamos daqui